Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin, você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos maiores segredos sobre investir em fundos imobiliários. E esse mesmo segredo que a gente vai falar no vídeo de hoje também se aplica muito bem para ações. E é algo muito importante para diferenciar o investidor de simplesmente uma pessoa que compra cotas de fundos imobiliários. Aliás, você sabe a diferença de um real investidor de só uma pessoa que compra cotas de FIIs? Bem, a diferença é que o investidor ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe os riscos que ele está correndo e ele sabe, pelo menos ele tem uma previsão do que vai acontecer nos próximos anos em relação àquele fundo imobiliário. E ele entende que por mais que ele esteja passando em um momento ruim atualmente, isso deve passar num futuro próximo. Então o que acontece no mercado de baixa quando a cotação começa a cair muito? O investidor ele simplesmente vai lá e compra mais, porque ele entende que aquilo é um momento passageiro, que é só uma euforia do mercado, a cotação está caindo tanto. Já uma pessoa que só compra cotas de FIIs, ela não entende muito bem o que ela está fazendo, ela não sabe muito bem no que ela está investindo. Então, quando a cotação começa a cair, quando a gente tem um mercado de baixa, essa pessoa simplesmente se desespera e acaba saindo da bolsa de valores. E é isso o que diferencia o investidor de uma pessoa que só compra cotas de FII. O investidor, ele se mantém investindo, mesmo em momentos ruins, enquanto uma pessoa que não sabe direito o que está fazendo acaba vendendo suas cotas e falando que a bolsa é cassino. E na verdade, o segredo que a gente vai falar no vídeo de hoje é extremamente necessário para você ganhar dinheiro na bolsa de valores e vai potencializar muito os seus ganhos. E na verdade, esse segredo que a gente vai falar não é nada muito complexo, algo super difícil de entender. Na verdade, é algo relativamente muito fácil. Então aqui a gente tem o gráfico, tive até que tirar aqui as capinhas dos FIIs que ficam aqui do lado. Bem, mas aqui a gente tem o gráfico do IFIX dos últimos 5 anos. E tá bom, mas o que é o IFIX antes de tudo? O IFIX ele é um índice que ele mede a média de fundos imobiliários. O IFIX é como se ele pegasse vários fundos imobiliários, ou pelo menos todos que ele considera relevante perante uma série de regras, e calculasse ali qual que seria a média da cotação desses FIIs. Então, quando o IFIX, por exemplo, sobe 1%, isso quer dizer que, em média, esses fundos imobiliários acabaram subindo 1%. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, ele cai 1%, isso significa que, em média, as cotas dos FIIs caíram 1%. Então, pegando aqui o IFIX, que representa muito bem a média de fundos imobiliários, a gente vê que aqui, lá de 2018 até comecinho de 2020, ele tem um período de alta, ou seja, a cotação dos fundos imobiliários acaba subindo muito. Inclusive, aqui no final de 2019, começo de 2020, a gente teve um rally de alta realmente muito grande e muito injustificado. Não existia nessa época tantos motivos assim para as cotas acabarem subindo tanto, foi só um frenesi de mercado. E logo a gente teve o problema com a pandemia, e logo em seguida o que aconteceu com as cotas de fundos imobiliários? Poxa, desde ali da metade de 2020 até poucos meses atrás, ela se manteve mais ou menos ali no mesmo patamar. Às vezes subia um pouco, às vezes caía um pouco, mas não era algo muito expressivo. Então ela sempre se manteve ali muito próximo no mesmo patamar. Isso é uma característica muito interessante da gente perceber, porque quando a gente olha esse gráfico, a gente percebe nitidamente que existem pontos de acumulação e mercados de alta. Como assim? Aqui de 2018 a 2020 a gente pode ver nitidamente que teve um mercado de alta. A gente vê que as cotas de FIIs estavam subindo muito. Desse momento aqui que elas ficaram meio paradas, a gente vê que é nitidamente um ponto de acumulação. É um ponto muito interessante para o investidor ir comprando mais cotas, porque ele consegue comprar cotas a um preço muito interessante. Aqui muitas vezes a gente tinha um fundo imobiliário que valia 120, 130 reais a cota, e ele estava comprando a 90, 100, às vezes até menos do que isso, porque o mercado estava dando a oportunidade dele comprar cotas de um ótimo FII a um preço extremamente descontado. E muito provavelmente, aqui já na metade de 2023, a gente está entrando de novo em um mercado de alta. Então isso é cíclico. Então geralmente a gente sempre tem um ponto de acumulação, ou seja, um ponto muito bom para comprar cotas, e depois um ponto de alta, onde essas cotas começam a subir e chegam no valor que realmente deveriam ser cotadas. Então, na verdade, o que acontece? Na bolsa de valores é realmente muito difícil a gente ver uma linha reta. Geralmente a gente vê pontos de acumulação, onde são momentos muito mais favoráveis para você aumentar os seus aportes, para você comprar mais cotas. E a gente vê também
momentos onde a gente tem mercados de alta, onde a gente vê que as cotas dos fundos imobiliários que estavam sendo negociadas muito abaixo do que elas valem, agora começam a subir, encontram o seu real valor. Então é muito importante o investidor entender que existe essa mecânica no mercado de fundos imobiliários. É muito importante o investidor saber que ele tem pontos extremamente favoráveis para sair comprando cotas de fundos imobiliários, que, poxa, a maioria dos fundos vai ser um bom negócio comprado àquele preço. E existem outros momentos onde, se ele fez um bom trabalho no momento de acumulação, ele vai ser extremamente bem recompensado com a alta dessas cotas que ele comprou a um preço muito interessante. Então, saber essa mecânica é extremamente importante para que durante o período de acumulação, durante aquele período onde as cotas não oscilam muito, o investidor ele não fique desesperado e queira sair vendendo e ache que aquilo ali nunca mais vai subir. Não, muito pelo contrário. Sim, ele vai subir e as cotas vão convergir sim ao valor que elas realmente deveriam valer. Só que isso vai demorar alguns anos, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil e não é uma coisa instantânea, não é tipo miojo que fica pronto em 3 minutos. Mas é muito importante você saber que uma hora isso acontece. Então, quando a gente olha um gráfico um pouco maior, de 10 anos, então no gráfico anterior a gente estava olhando um gráfico de 5 anos, e aqui a gente está olhando de 10, a gente está pegando desde 2013 até 2023, a gente vê exatamente a mesma coisa. A gente vê aqui um ponto de acumulação, onde a bolsa não andava muito, onde as cotas de FIIs não andavam muito, subia um pouco, caía um pouco, e ia daquele jeito. Aí a gente tem um grande ciclo de alta, muito ligado também ao grande ciclo de acumulação que a gente teve aqui no passado, mas as cotas de FIIs acabam subindo muito e depois um novo ponto de acumulação e aqui muito provavelmente entrando num novo ciclo de alta. Ainda não é suficiente para a gente saber se isso aqui representa realmente um ciclo de alta, mas é muito provável que sim e que a Selic já comece a cair aí na próxima reunião do Copom, juntamente os juros longos também comecem a cair, indicando aí um novo ciclo de alta que pode estar por vir. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você enviar para algum amigo e eu vou estar recomendando aqui outros 2 vídeos do canal que, na minha opinião, são bem interessantes. Um forte abraço e até o próximo vídeo.